Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio LGBTQIA+, no debate público, que tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população LGBTQIA+, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover equidade. Nossa última convidada do episódio LGBTQIA+, no debate público será assessora de Educação em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, mestra em Educação, pedagoga, professora, conselheira do Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação. Patrícia Pereira Soares aborda o tema: o papel da educação com as pessoas LGBTQIA+. Sou Patrícia da Silva Pereira, sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, professora há 30 anos, pedagoga, já atuei da educação infantil até a professora de cursos de pós-graduação em universidade privada e atuo desde 2017 na assessoria de Educação em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais dentro da Secretaria de Educação. Eu fui convidada então para fazer uma fala sobre a questão de gênero, né, dentro da educação. Bom, eu trabalho numa assessoria que especificamente trata das questões de educação e direitos humanos, né? Então, a educação em direitos humanos, ela tem 3 áreas muito específicas: a questão de gênero, raça e classe. Nós operamos dentro da nossa assessoria exatamente nessa ordem: raça primeiro, gênero e classe. Por que essa divisão é pensada dentro da educação? Porque, primeiramente, as 3 colegas que atuam, né, dentro da assessoria são 3 mulheres negras. Então, nos colocamos como raça primeiro. Faz parte da nossa trajetória pessoal. Segundo lugar, porque é a primeira coisa que as pessoas nos olham, né? Elas nos enxergam primeiro uma pessoa negra, depois uma mulher negra e depois uma mulher negra de classe mais baixa. Então, obviamente que a questão econômica, ela vai aparecer para nós em terceiro lugar, mas primeiramente as pessoas nos enxergam como mulheres negras. Então nos afeta muito mais a questão da raça do que o gênero. Mas isso não é uma questão deixada para trás, eles são os atravessamentos. E são extremamente necessários dentro da nossa prática, porque quando nós pensamos as questões de gênero, nós incluímos ali as questões sobre a violência de gênero e violência contra as mulheres. E, em segundo, trabalhamos com as questões de gênero LGBTQIA+. Mesmo sendo 3 mulheres cis hétero, nós estudamos dentro dessa temática, buscamos trazer colegas que são LGBTs, né, para fazer as falas contando as suas experiências, quando a gente sempre tem eventos, formações, palestras ou qualquer participação, e buscamos transitar com esses grupos, pensando dentro das escolas, onde esses colegas, onde há alunos identificados, que a gente possa trabalhar com projetos ou com parcerias que tratem sobre essas questões. Então, a nossa assessoria especificamente pensa sobre essas questões. Como é que deveria ser esse trabalho? Bom, esse trabalho da educação em direitos humanos, no atravessamento de gênero, ele tem que ser um contexto em que naturalize as relações entre as pessoas. E quando a gente trata de naturalização das relações, a gente está dizendo que as pessoas devem se tratar de forma respeitosa, de forma inclusiva, de forma a perceber as diferenças do outro de uma forma que essas diferenças elas não sejam desqualificantes, mas apenas características que as singulariza. Então, esse processo da educação em direitos humanos é um processo de humanização das relações humanas, que é o papel, ao fim e ao cabo, que toda a escola deveria estar atuando, né? A escola em si, ela, quando pensada no seu processo de educação, e isso está lá até nos documentos legais, a própria Constituição Federal já fala sobre essa questão da relação ser de humanização, né, desse processo de cidadania, porque cidadania só se constrói com pessoas, e essas pessoas com respeito. A gente pensa na educação em direitos humanos como um processo de humanização das relações. Eu só me torno humano
porque eu convivo com outros humanos. Eu só me torno um cidadão porque eu convivo dentro de um processo que deveria ser de cidadania. Não é plena, e a gente tem uma noção disso, nós não temos uma cidadania plena. Nós vivemos num país que é racista, é machista, é misógino, é homofóbico, né? Que nos ensina a ser dessa forma, então nós somos ensinados a ser assim. E hoje, o que a nossa geração tenta fazer? Eu sinto que a nossa geração já é uma geração perdida, né? A minha geração dos 50 anos é uma geração que já se perdeu no caminho. A gente está tentando criar a próxima, o pessoal dos 30, o pessoal dos 20, o pessoal dos 10, o pessoal dos 5, porque a gente está querendo criar as próximas gerações. A nossa geração já foi. Mas a gente tenta aproveitar a experiência e os conhecimentos que a gente já possui para que possa dizer para a próxima geração, para aquele pessoal que está vindo depois, assim, gente, nós precisamos humanizar esse processo de educação. Educar tem que ser muito mais do que decorar fórmula de Bhaskara ou entender quais são os afluentes do rio Amazonas. Né? Se eu nunca fui no Amazonas, ela não tem uma utilidade prática para mim. É só uma decoração. Eu decoro isso. E a Bhaskara até hoje eu estou tentando descobrir onde é que eu vou usar. Ainda estou tentando descobrir. Mas quando eu penso que todo esse processo, na verdade, o descobrir onde é que está esse rio, onde é que essa relação da matemática, onde é que ela foi criada, com quem foi... Quando eu penso nas ciências desse conhecimento como ciências humanas, eu estou trazendo isso em xeque para as relações humanas. O problema é que muitos de nós não conseguem lidar com esse processo pensando nas pessoas por trás dos conhecimentos científicos. Quando a gente diz assim, a informática foi pensada dentro de um laboratório. Não, ela foi pensada por pessoas que criaram muitas delas dentro das suas próprias garagens, dentro dos seus quartos, e que algumas dessas pessoas, inclusive, eram pessoas LGBT, que são invisibilizadas nesse processo histórico. Assim como as pessoas negras são invisibilizadas nas suas construções históricas. Então, esse atravessamento de gênero, de raça ou da classe, ele diz muito daquilo que a nossa sociedade escolhe dizer quem fez ou quem não fez. E quando eu não dou um rosto para um conhecimento, eu desumanizo o processo de educação. Eu preciso dar rosto, nome, história, contexto, raça, gênero, orientação sexual para cada uma dessas descobertas, sim. Porque nisso eu torno aquele conhecimento algo realmente com significado humano para outros novos humanos. Eu consigo fazer com que as pessoas compreendam que aquele processo, aquele conhecimento, ele passou por um processo social, histórico, num determinado lugar, num determinado tempo, e que foi construído e pensado por alguém tão humano quanto aquela pessoinha que está na minha frente aprendendo aquele conhecimento. É de iguais para outras iguais, não é uma coisa fora do comum ou daquilo que deveria ser o contexto nosso da vivência humana normal, né? Aquilo que eu pensei dentro do meu quarto, fulana pensou dentro do seu escritório, ciclana pensou dentro do seu estúdio. É um processo de pessoas que pensaram com outras pessoas para resolver questões do seu cotidiano, do cotidiano de outras pessoas. E que resulta numa questão de reverberar esse conhecimento historicamente na vida de outros milhões e milhares de pessoas. Então, quando eu trago esse processo, quando eu consigo humanizar esse processo de educação, eu estou dizendo que isso é uma aceitação de conhecimento humano. Então, sempre que eu converso com outros professores, eu gosto muito de fazer formação com professores, e eu digo para eles, não pensem que veio, como dizem os teóricos dos astronautas, né? Socolos adora fazer essa fala, eles foram todos, tudo é os extraterrestres. Tudo aquilo que não tem uma explicação é extraterrestre, não foram da Terra mesmo. Mas dentro de um processo de conhecimento em que eu preciso dar nomes. Então, quando eu convido colegas para vir fazer falas e contar a sua história e dizer, olha, é uma história comum, é uma história comum de alguém que lutou, que sobreviveu, que teve os seus entraves, que teve os seus conhecimentos,
que teve todas as suas problemáticas, que são problemas que talvez não me afetem diretamente, mas me afetam de outras formas, que me afetam como parceiro ou como alguém que apenas se afeta com a história do outro, né, humanamente possível. Quando eu naturalizo e eu estou tratando de uma pessoa LGBT, eu estou dizendo para aquelas crianças que estão vendo, ouvindo, entendendo, tentando compreender essa história, de que isso é educativo. Parece só uma história, mas é extremamente educativo para aquele que está vindo nesse contexto, né? Então, a educação de gênero, ela tem que ser desse processo de humanização, mas também desse processo de naturalização dessa relação. Por que ele precisa ser natural? Quando eu torno exótico, e eu gosto muito de trazer o contexto da palavra, o exótico, para além daquilo que eu vejo, né? É para além da minha ótica, é fora da minha visão comum cotidiana. As pessoas LGBTs não são fora do meu comum cotidiano, eles estão na minha família, eles estão no meu trabalho, eles estão no meu convívio, eles estão na minha calçada, eles estão no ônibus. Então não tem nada de exótico numa pessoa LGBT, assim como não tem nada de exótico numa mulher negra, como gostam tanto de tornar exótico nossos cabelos, nosso rosto, Não é exótico, é comum. O que parece exótico, parece fora do comum, é a não compreensão dessa naturalização. Quando a gente apresenta para uma criança pequena um livro, tem um livro que eu adoro, que a gente comprou agora vários para as nossas escolas, que é Olivia Tem Dois Pais, o nome do livro. O livro é uma fofura. É contando a história de uma menina que tem dois pais. 2 homens são pais da Olivia. E de uma forma tão natural pela ótica da Olivia, da percepção dela de ter 2 pais, né? Que é uma percepção de afeto, que é uma percepção fora do exótico, é uma percepção do cotidiano. Quando eu trago uma história como essa da Olivia, o que a gente está tentando dizer para as pessoas? As crianças, elas quando ouvem essa história, e eu já fiz essa experiência, eles dizem, ai, prof, a minha prima tem 2 mães, a minha vizinha tem 2 pais. As crianças sabem, enxergam isso com um olhar muito natural. Extremamente, porque para eles é o comum, não é fora do olhar deles. Eles naturalizam. Quem faz caras e bocas são os adultos. Professores, funcionários. Ai, como é que vocês vão contar uma história dessas? Com a boca. Ainda estou contando com a boca, porque eu não sei Libras. Quando eu souber Libras, eu vou contar com as mãozinhas também. O dia que eu souber Libras, vai ser com a boca e com as mãos. Por enquanto é só com a boca. Então, o natural de entender e mostrar para aquela criança, a criança percebe isso numa boa. Quem faz cara de bocas é o adulto. Os professores fazem cara de estranhamento. Outra historinha também que eu acho muito bacana, que as crianças curtem pra caramba, é A Princesa e a Costureira. Né? É uma princesa negra, gênero, raça e classe. Uma princesa negra, classe, uma negra, um alto, e uma costureira branca, pobre. Então, é um livro que trata sobre gênero, raça e classe. E elas se apaixonam. A costureira vai fazer um vestido para a princesa, elas se encantam uma com a outra e elas se apaixonam e viveram felizes para sempre. É um conto de fadas como qualquer outro. Por quê? Porque o amor é entendido pela maior parte das crianças como uma coisa natural. E deveria ser para todo mundo uma coisa natural. Não amar deveria ser uma coisa exótica, né? Aí sim é o estranho. Como assim as pessoas não se amam? Como assim as pessoas não se gostam? Como assim as pessoas não querem afetos? Esses seriam fora do comum, né? Agora, amar outra pessoa, isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Ah, são 2 mulheres? São 2 mulheres. Ah, elas são de raça diferente? Elas são de raça diferente. Ah, elas são de classe social diferente. Tu vê, elas são de classe social diferente. E elas se amam. E não há nada de estranho nisso. Estranho as pessoas não se amarem. É não amar ninguém. Por nenhum motivo. Seja o afeto, esse afeto sexual, ou afeto da relacionamento, ou familiar, o que for, como da Olivia. Amor deveria ser natural. Amar, respeitar, compreender, não exotizar.
Então, quando eu digo para os professores, gente, nós temos que sair fora das datas comemorativas e do exótico, é disso que eu estou tratando. Não tem nada de exótico nisso. Estamos tratando de coisas que são relações humanas naturais. São comuns, acontecem todos os dias, em todas as ruas, em todos os países, em qualquer lugar. E que deveriam ser vistas como coisas simples e comuns. E que são olhadas de um outro jeito por causa dos nossos preconceitos. Aquilo que nos foi ensinado como não admissível para se poder construir uma sociedade padrão, sabe-se lá para quem. Porque não é o nosso padrão. E não é o padrão da maioria das pessoas, da população deste país. Né? Porque quando a gente fala em padrão social, eu me lembro de uma pesquisa que foi feita em 2014, 15, por aí, que foi até quando a gente começou a trabalhar em cima da teoria da margem, dizia que o padrão, o povo brasileiro, nós mesmos, o povo brasileiro enxergava um padrão que era totalmente fora do nosso padrão. Que era um homem branco, jovem, cristão, classe média, média alta, sem nenhuma deficiência, não usava nem óculos, nem coisa nenhuma, né? Hétero, preferencialmente casado, né? E que tinha grau elevado de estudo. Esse era o padrão social que o brasileiro se colocava. Aí a gente olha para os nossos lados e se pergunta, quem é que está no padrão? Quem é o padrão que está do nosso lado? Quantas pessoas a gente conhece nesse padrão? Então, como é que esse é o padrão brasileiro? A pergunta sempre é como é que esse é o padrão foi escolhido pelas pessoas da população brasileira de um país que é negro, em sua essência, majoritariamente, feminino e pobre. Que país é esse que as pessoas viram? O padrão brasileiro é uma mulher negra pobre. Esse é o padrão brasileiro de real. Somos nós a maioria, né, da população desse país. E mesmo que a gente possa dizer, mas LGBTs não são maioria. Não, eles não são maioria. Talvez, né? Auto-identificados, digamos assim, né? Auto-identificados. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que excluir essas pessoas porque não são maioria. E esse não é o modo correto, até porque se nós pensarmos, bom, nós somos mulheres negras como maioria, negras de origem africana, afro-indígena, na sua melhor possibilidade, nós viemos de uma tradição de inclusão. Né? Então, se nós pensamos em incluir, não interessa para nós quem é a maioria ou a minoria no caso das relações humanas. Interessa para nós que são pessoas, ponto. E como pessoas devem ser entendidas, acolhidas e respeitadas. Isso é que a gente precisa ensinar dentro das nossas escolas. A educação, ela só pode ser entendida no seu próprio fim se ela humaniza essa relação, se ela sai desse exótico e entende quem é as pessoas que compõem o seu cotidiano, que compõem as relações vividas por cada um de nós, né, que não está num mar de isolamento heterocis, a gente sabe que isso não é real, e que essa convivência ela é salutar para as crianças. Quando as crianças convivem e entendem essa convivência, que essa convivência se dá com respeito a todos os padrões, porque todos nós deveríamos ser padrão de nós mesmos, dos outros, das nossas convivências, padrões de seres humanos, né? Quando ser humano é o verdadeiro padrão, e as crianças começam a entender isso, elas começam a entender que, bom, o fulano é diferente de mim, mas não o torna menos ou mais do que eu. É só diferente. E a diferença não vai me tornar superior ou inferior a ninguém. Vai me tornar apenas um ser único e singular, que é o que todos nós devemos nos entender, como únicos e singulares. Nós não somos iguais nem aos nossos irmãos criados por pai e mãe igual. Não somos todos nós diferentes. E essa é a compreensão da educação como seu fim principal. Trazer relação humana, trazer o amor entre os humanos, a compreensão de que, bom, existem relações que são salutares e que são saudáveis e que as crianças precisam entender o que é ter uma relação saudável. É uma relação onde as pessoas se amam e se respeitam. Isso é saudável. Não é um padrão fora daquele
padrão que não existe, né? Um padrão inventado por uma lógica cristã, eurocentrada ou o que for, mas que desumaniza. E aí, quando eu trago essa desumanização a partir de dogmas externos à escola, eu estou mantendo o status quo da discriminação. E aí eu já não estou educando. Então a escola ela precisa ser repensada. A escola ela precisa ser reordenada. A escola precisa estabelecer a sua prioridade, que é a humanização das relações. Se eu me humanizo, eu, enquanto educadora, me humanizo, eu humanizo outras pessoas do meu entorno, e aquelas pessoas do meu entorno vão humanizar outras pessoas no seu entorno, que vão humanizar outras pessoas no seu entorno. Ou seja, de um por um, de pouquinho em pouquinho, a nossa ideia, talvez seja uma utopia, e eu como educadora sou utópica há 30 anos, mas a nossa utopia é que um dia a gente vai conseguir atingir um número X de pessoas em que esse assunto talvez não precise nem mais ser abordado, vai ser simplesmente mais um assunto, como Bhaskara, como os afluentes do rio Amazonas, comum, normal, e ok, beleza, somos diferentes. É só isso que a gente precisa ensinar. Somos diferentes. E nas nossas diferenças, a gente se respeita e a gente se ama. Isso é educar para as relações étnico-raciais, isso é educar para as relações de gênero, isso é educar para as relações de classe. Somos diferentes, mas a gente se respeita, se ama e aprende a conviver. Tenho certeza que o dia que a educação se postar nesse princípio, todos nós vamos conseguir conviver de uma forma bem melhor. Agradeço o convite por essa fala. Espero ter podido contribuir um pouco. Obrigada. Este programa foi realizado com o suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Em breve, lançaremos o 3º episódio com o tema Relações Étnico-Raciais. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.